Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Vamos conversar hoje com a professora, a doutora Daniela Junqueira, do mestrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade de Sorocaba. A professora Daniela participou de um debate sobre a desprescrição de medicamentos no programa Brasil das Gerais, da Rede Minas de televisão, e hoje participa conosco aqui do Uniso Comunidade. Professora Daniela, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso professor. A senhora é de onde e está na universidade há quanto tempo? Primeiro, eu que agradeço o convite. Eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, minha graduação e toda a minha pós-graduação. E ingressei no programa de mestrado em Ciências Farmacêuticas da Uniso em maio do ano passado. E a senhora fez a sua graduação e pós-graduação toda na área de farmácia? Sim, eu sou farmacêutica, sou mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas com doutorado sanduíche na Universidade de Sydney, na Austrália. Qual foi a pesquisa que a senhora desenvolveu no mestrado e doutorado? Todo meu mestrado e doutorado, eu trabalho em duas frentes, basicamente. Trabalho muito com reação adversa a medicamento, né, entendendo a frequência dessas reações adversas, a importância e o impacto dessas reações adversas que ocorrem com o uso comum, né, com o uso cotidiano do medicamento. E eu trabalho tenho trabalhado bastante numa outra área de pesquisa também, que é a tradução do conhecimento científico e a comunicação em saúde. O que é isso? É tentar transformar o conhecimento científico, principalmente aquele sobre medicamentos, a evidência científica, numa linguagem que o usuário, que o profissional entenda e o usuário entenda melhor da sua situação dos medicamentos que ele usa e o profissional se atualize com mais facilidade, né? Porque a gente tenta fazer essa ponte entre o conhecimento científico e a atuação do profissional junto com o seu paciente. A senhora está em Sorocaba desde o começo do ano passado, praticamente, né? Sim, é. O que a senhora está achando de Sorocaba? Já se acostumou aqui? Está morando aqui? Sim, agora eu estou morando. Demorei um pouquinho para mudar, fiquei um pouco na ponte aérea, mas agora eu me mudei definitivamente. Estou gostando muito da cidade, fui muito bem acolhida em Sorocaba, né? Não posso reclamar de jeito nenhum, me adaptei muito bem. E o mestrado em farmácia da Uniso, já com grandes pretensões aí para doutorado. Como é que a senhora está vendo o curso da universidade de graduação em farmácia e a pós-graduação? Como é que a senhora avalia? Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho realmente a estrutura que a Uniso está construindo muito interessante e muito promissora, né? A gente tem uma possibilidade de trabalho muito grande, a gente está reunindo pessoas de alto calibre, né, trabalhando nas áreas que a gente está se propondo a trabalhar e nesse sentido a Uniso se insere numa perspectiva de crescimento e de oferecer formação nessa área muito interessante, né? A gente se insere numa região que tem poucos mestrados nessa área, né? A gente, como uma universidade comunitária, a gente se distancia muito e se aproxima muito, distancia muito daquele conhecimento mais particular, mais privado, né? Então, a gente realmente está produzindo conhecimento, está se aproximando muito das universidades de alto nível. Eu gostei muito de ter vindo para a Uniso, assim, tenho tido grandes possibilidades de desenvolver o meu trabalho com alta qualidade. Professora, a senhora participou recentemente de um debate de televisão na Rede Minas, no programa chamado Brasil das Gerais. E o tema foi desprescrição de medicamentos. O que é desprescrição de medicamentos? Esse conceito, esse tema, ele se insere dentro da perspectiva de que a gente está baseando o nosso tratamento em saúde num formato extremamente intervencionista e essa intervenção ela é cada vez mais dependente de medicamentos. E a gente está percebendo cada vez mais, a gente tem evidências fortes de que essa intervenção medicamentosa, ela nem sempre está sendo benéfica, que muitas vezes a gente está causando muito mais dano do que
custo-benefício. Então, a desprescrição, né, esse tema, vem chamar a atenção que, muitas vezes, a gente deveria, ao invés de estar colocando mais o medicamento, oferecendo mais o medicamento para o usuário, a gente devia estar revisando o que ele está utilizando no seu tratamento e, na verdade, retirando muitas vezes, né? Retirando, entendendo melhor como que esse medicamento está inserido no contexto desse paciente para ele utilizar melhor o medicamento, porque muitas vezes o paciente tem tantos medicamentos prescritos para o seu tratamento que ele não consegue entender, ele não consegue utilizar, ele não consegue inserir aquilo na rotina dele, né? Então, a desprescrição, ela entra nesse contexto. Ela é mais um termo, na verdade, que ele trabalha em paralelo com outro termo que a gente chama de conscientização de medicamentos, trabalha junto com o que a farmácia traz de cuidado farmacêutico, que a gente chama de atenção farmacêutica. Todas essas terminologias ou essas linhas de ação, elas entram nessa perspectiva de que não basta intervir, prescrever medicamentos. É necessário um acompanhamento, é necessário entender essa prescrição e muitas vezes retirar medicamentos que estão causando danos. E esses danos, né, talvez dê um interesse maior, esses danos vão vão até mortalidade, né? Então, que o medicamento que, em tese, que muita gente entende, que faz bem, ele pode até fazer mal se ele for administrado junto com outros e, de repente, você transforma uma sequência de medicamentos em algo maléfico em vez de benéfico? Sim, é um conceito errado isso de que se é medicamento não pode fazer mal, né? Esse é um conceito que a gente escuta muito das pessoas e mesmo, infelizmente, os profissionais de saúde, diante da educação que a gente tem, às vezes um pouco inadequada, pensando sempre em intervir e resolver, né? A gente tem esse conceito errado de que se é medicamento, se não fizer mal, se não fizer bem, mal não vai fazer. Isso é completamente errado. E pode fazer mal mesmo. Pode fazer mal e muito mal, né? Todo medicamento é uma substância que vai interferir no seu organismo, vai alterar seu sistema, o funcionamento do seu organismo e qualquer medicamento tem um risco de causar dano. A gente acredita, a gente tenta no processo de estudo, de regulamentação dos medicamentos para a comercialização, garantir que eles tenham um balanço que garanta mais benefício dos que riscos. Mas, no momento em que esse medicamento está sendo utilizado de forma inadequada, ou seja, ele não deveria estar sendo utilizado por uma pessoa porque ela não tem indicação, ou ele está sendo combinado numa cadeia com uma série de outros medicamentos, ou um paciente mais fragilizado que está usando uma série de outros medicamentos. Nesses contextos, o balanço de benefícios começa a diminuir, o balanço a favor do benefício começa a mudar a favor dos malefícios. E aí a gente tem danos, né, de diversos problemas de saúde que a gente poderia citar. Se a gente pensar nos idosos, né, que são uma população bastante exposta ao excesso de medicamentos e aos danos, a gente pode pensar em medicamentos causando quedas, né, que é um problema grave para o idoso, né, causando confusão mental, diminuição da cognição, né, diminuição da qualidade de vida de uma forma geral e até levando a óbito. Agora, doutora Daniela, então na hora que o paciente, a gente vai ao médico, é importantíssimo também informarmos ao médico que tipo de medicamento a gente já está tomando para que, por exemplo, você vai no médico específico de tratamento de um assunto, de um tema, aí você vai para o médico de outro tema, de outro assunto, e de repente esses medicamentos que um médico prescreve e o outro médico prescreve, muitas vezes sem saber, podem fazer mal. E o pior ainda, os médicos também, eles sabem de que esses medicamentos juntos podem criar aí um malefício em vez do benefício? O médico é ciente disso? Ele está preparado para isso? Ou deveria estar preparado? Bom, começando pela comunicação entre o paciente e o profissional, né? É sim importante que o usuário de medicamentos entenda a necessidade de comunicar o que ele está utilizando, né? Então, essa situação que você colocou, ela é muito comum, infelizmente, ainda na organização dos nossos serviços de saúde. Então, a gente vai para diversos especialistas. O ideal seria que a gente tivesse um cuidado centralizado do clínico,
clínico do generalista e fosse referido aos especialistas e retornasse, né? Mas não é assim ainda, infelizmente. A gente está acostumado com essa rotina de ir aos especialistas e não ter uma gestão da terapia que a gente utiliza. E aí sim, é importante o usuário entender que se ele vai ao médico, que ele leve as caixinhas do medicamento que ele utiliza, qualquer forma que permita ele comunicar para o profissional o que ele está usando. E sim, o profissional tem que estar atento a isso, né? Novamente, nosso modelo de educação em saúde está ainda muito baseado na intervenção. Então, normalmente, você pensa, né, o profissional é muito preparado para o diagnóstico e o que sinaliza que o diagnóstico está feito, que o cuidado está resolvido, que a consulta está resolvida? Ele começa a prescrever. Mas tem uma lacuna nesse processo, que é entender o que esse paciente já recebe de cuidado. Então, o profissional deve estar mais atento nesse momento, de perguntar ao paciente, de entender melhor. Se o paciente não souber falar, de encontrar formas de retomar essa conversa com o paciente, ligar para profissionais que cuidam dele, enfim, né? Entender o que esse paciente já utiliza de medicamentos antes de prescrever mais um outro medicamento. Todo profissional tem, né? Todo profissional de saúde que é habilitado a prescrever ou tem meios, é treinado, é qualificado para saber quais medicamentos interagem um com o outro, quais medicamentos têm um balanço de risco maior numa certa população, então não deveriam ser indicados, enfim, né? Todo profissional tem esse conhecimento na faculdade e deveria se atualizar, né? Ele não precisa saber isso de cabeça, né? A gente tem ainda também um preconceito, talvez, de que se o profissional abre um livro na consulta, tem um software, tem um computador um software que ele consulte isso, ele é ruim. Não, ninguém precisa saber isso de cabeça. A gama de medicamentos que a gente tem é incrível, é muito grande, né? Normalmente ele tem mais conhecimento e vai saber manusear com mais facilidade aqueles que ele utiliza rotineiramente. Mas ele pode consultar, ele tem softwares, ele tem livros adequados. Então, se ele não souber naquele momento, que procure, que pesquise, que veja com um colega, enfim, né? Formação para isso o profissional tem, certamente. Agora, o pior de tudo, não só os especialistas, cada um dando medicamento na sua área, e eventualmente isso pode criar uma confusão de medicamentos e aí fazer mal ao paciente, e aquele paciente também que muitas vezes utiliza por conta própria. Esse por conta própria, eu acho que vale o alerta para você que nos acompanha, eu acho que a doutora Daniela pode explicar melhor, aliás, com certeza vai explicar melhor, com relação a até chás que eventualmente não fazem mal, o chá da vovó, só que eventualmente com algum medicamento ele pode criar algum problema. Pior não é só o chá. Será que de repente o pior também não é você tomar aquele medicamento que você ouviu o anúncio na televisão, o anúncio no rádio, aquele medicamento que cura da unha encravada, queda de cabelo, que é o milagroso, e você também usa para ajudar. Isso também pode fazer mal? Com certeza, né? A automedicação, né, que a gente chama, o termo que é isso. O paciente, o usuário vê o anúncio na televisão, acha que vai fazer bem, começa a tomar tudo e qualquer coisa, né? Com certeza. Não somente faz mal na situação, se ele já tiver outros medicamentos, ele não vai saber prever se essa gama de produtos pode ser utilizada em conjunto ou se no organismo dele vai haver uma conversa não interessante entre esses medicamentos e vai levar um malefício, né? Como a gente tem, infelizmente, um mercado de medicamentos com uma série de coisas que não são tão benéficas como as propagandas avisam, né? Então, a gente tem vários produtos aí que, infelizmente, ainda são comercializados, mas que vão causar dano e o paciente não está alerta disso. Um exemplo claro são as vitaminas, né? As evidências hoje nos mostram que esse excesso de vitaminas, excesso de produtos, causam muitos danos. E o paciente tem livre acesso, compra isso sem conversar com o farmacêutico minimamente, que está na farmácia capacitado para oferecer essa assistência, e ele começa a utilizar essa gama de produtos. Você citou muito bem, falou um pouco dos chás, mas são os produtos
que a gente acredita naturais, né? Que são produtos de origem vegetal de alguma forma, né? Essas substâncias, sim, podem interagir com medicamentos convencionais, né? Então, vários, os chamados fitoterápicos, interagem de forma importante com alguns medicamentos, importantes do tipo, a gente tem interações que vão levar a sangramentos, esse sangramento pode ser grave, pode levar a uma hospitalização, pode levar a um óbito, né? E o indivíduo está achando que está fazendo por bem, que é natural, que não tem problema e vai utilizar, né? Então, realmente, o usuário precisa tomar cuidado com esses conceitos e essa falta de interesse em procurar uma assistência realmente capacitada para auxiliá-lo. Agora, o uso até de alimentos, conforme o tipo de alimento, conforme o tipo de medicamento, ele pode fazer uma associação também negativa? Muitas vezes tomar um medicamento com leite ou comer um tipo de comida com um tipo de medicamento também pode ser positivo ou negativo? Sim, a gente tem alguns mitos, né, sobre essa associação de medicamentos com alimentos, né? Acho que o mito clássico é toma com um copo de leite que protege o estômago, né? Isso não necessariamente é verdade, muito pelo contrário, às vezes é muito maléfico. E às vezes a gente tem medicamentos, a gente tem como exemplo alguns antibióticos que, se tomados com alimentos, você vai diminuir a capacidade de absorver, então você não vai ter efeito do medicamento. Então, isso é sempre complicado, isso nunca é regra geral. Tem alguns medicamentos que precisam do alimento para serem melhor absorvidos, tem uns que são extremamente perigosos, a gente tem anticoagulantes que não podem ser associados a certos medicamentos, enfim. Então, novamente, né, o usuário, diante dos medicamentos que ele usa, ele deve respeitar e tentar entender cada vez mais do conhecimento vindo do profissional que o assiste, seja ele o médico, seja ele o farmacêutico. Falando em farmacêutico, professora Daniela, a senhora como graduada em farmácia, mestre, doutora em farmácia, até que ponto o farmacêutico, ele pode... Aquele farmacêutico que está dentro da farmácia, no balcão da farmácia, que está atendendo o paciente, que muitas vezes conhece os tipos de medicamentos que esse paciente já toma, ou, se não conhece, pode perguntar que tipo de medicamento ele toma, para ver se, de repente, o médico não fez isso e ele percebe que essa associação pode ser ruim, pode ser negativa, e ele suspender o tipo de medicamento. Pode acontecer isso? O farmacêutico tem essa autoridade hoje? Não, atualmente na nossa legislação atual, o farmacêutico não tem autonomia total para suspender ou indicar, né, ou prescrever medicamentos. A gente tem uma proposta, né, de evolução da nossa legislação, da legislação da profissão farmacêutica, que discute, né, o farmacêutico prescritor, mas no momento atual isso não é adequado. Mas o que é extremamente adequado, benéfico e que deveria ser realizado em toda e em qualquer situação? O trabalho em equipe. Né? O farmacêutico, ele é, inclusive, o maior contato do sistema de saúde com o usuário. Porque o usuário vai ao médico quantas vezes? Ele consegue uma consulta, às vezes não consegue, tem uma série de dificuldades. O farmacêutico é o profissional que está ali todo momento em contato com o paciente. Então, o farmacêutico, percebendo que algum medicamento poderia estar equivocadamente na receita do paciente, ou que o paciente deveria estar usando alguma coisa que não está utilizando, ou qualquer problema desse tipo, ele deveria ter o cuidado e deveria receber, né, o apoio dos profissionais que atendem o paciente, por exemplo, um médico que prescreveu, mas que o farmacêutico que está recebendo esse paciente na farmácia, eles deveriam estar em contato. Né? Alguns profissionais veem isso, já atuam dessa forma, isso é provado que é extremamente benéfico para o paciente. Agora, o farmacêutico tem toda a autonomia e capacidade de aconselhamento. Então, um paciente que tem uma série de medicamentos que são de venda livre e que o próprio paciente pode decidir comprar ou não, mas o farmacêutico é o profissional que pode auxiliar nessa decisão, né, diante da situação de saúde dele, diante do que ele já utiliza. Agora, esses medicamentos de venda livre, que muitas vezes, há um tempo atrás, eram inclusive vendidos nos supermercados e depois pararam de ser vendidos, uma lei
proibiu, mas por outro lado, ele sai do supermercado, mas vai para a gôndola da farmácia. Ele está de fácil acesso como estava no supermercado. Eu passo com a minha cestinha e vou colhendo esses medicamentos, não preciso passar nem no balcão, eu vou direto depois para o caixa. Qual é o risco desses medicamentos de livre acesso e se de repente esses medicamentos também podem fazer mal? Ou tudo pode fazer mal se mal administrado e associado a outros medicamentos? Tem uma frase que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? A quantidade. Tudo é droga? Tudo é droga, sim, tudo é droga. A droga vai virar um medicamento quando, em estudos, a gente comprova que os benefícios tendem a ser maior que o risco e quando utilizado pelas populações, pelos usuários, seja utilizado adequadamente. Essa questão do medicamento vendido nas gôndolas livremente é sempre uma questão de muito debate, né? Eu acho particularmente muito perigoso essa noção de que a gente pega uma cestinha e começa a fazer compra, como se estivesse colocando chocolate e bala, né? E aí você não pensa que aquilo é um medicamento que pode estar fazendo mais danos à sua saúde do que qualquer bem que você imagine. Então, isso é sempre muito controverso e sempre necessário bastante cautela. Agora, com relação também aos ditos medicamentos genéricos, os medicamentos produzidos pela grande indústria farmacêutica, não que o genérico não seja produzido por uma grande indústria. Existe realmente alguma diferença? Como é que a senhora avalia isso? A senhora já tem estudos, já leu alguma coisa sobre isso? Como é que a senhora pensa a respeito do uso de medicamentos genéricos? Pela nossa legislação, o medicamento genérico, ele é comprovadamente equivalente ao medicamento que a gente chama de marca, né? O medicamento que tem aquele nome comercial. Na verdade, hoje, existe no mercado brasileiro 3 tipos, que é o medicamento referência, o de marca, o similar e o genérico. O similar, a legislação está num processo de adequar e ele tende a não estar mais no mercado. O similar eram medicamentos que não tinham essa comprovação de equivalência. E esses, sim, eram problemáticos, né? Mas a legislação está evoluindo, já está, na verdade, em vigor e tem um tempo de adequação, né? Agora, o genérico e o medicamento referência, eles são comprovados e a legislação nos garante que eles devem ser comprovados, né? Para você verificar... iniciar o comércio de um genérico, você passa para a Anvisa provas de equivalência, né? Então, eles são medicamentos equivalentes similares. Agora, o custo disso, do genérico com o medicamento de marca, muitas vezes é absurdo, mas tem médicos que não admitem o uso até de medicamentos genéricos e fazem o uso só de medicamentos de marcas. Ou outros já acham que você tem que comprar o genérico porque é mais barato, porque é uma política até de consumo dessas marcas de medicamento. A gente tem 2 questões aí colocadas, né? Na verdade, que acho que todas perpassam um pouco pela educação, pela nossa formação como profissional de saúde, que ainda falha em discutir a influência do marketing farmacêutico, de quem produz o medicamento. Quem produz o medicamento, ele vai divulgar a informação que interessa a ele, né? É um pouco óbvio isso. Nem sempre, né, a gente vê o produtor, ele não vai divulgar o seu produto como, olha, os malefícios podem ser esse, né? E o nosso profissional de saúde, ele não discute isso muito adequadamente. E então esses conceitos, eles vêm um pouco, eu acredito, de uma falta de aprofundamento, né? De um aprofundamento no que é cada coisa, pelo que a legislação fala, quem esses medicamentos são, quais que são essas provas de equivalência, né? Um bom profissional, ele sabe quais são essas provas e sabe dessas garantias, né? Agora, o profissional prescritor, ele normalmente está muito suscetível, né, a receber a influência do vendedor do medicamento, né, do produtor de medicamento. E aí a propaganda, ela é das mais variadas, nem sempre, na maioria das vezes, nem sempre condiz com a realidade, e o profissional acaba
criticando e reproduzindo e muitas vezes sem refletir. Mas aí cabe ao farmacêutico, na hora que chega com o paciente com a receita, também fazer a sugestão de que pode ser utilizado o genérico. São duas coisas nessa frente, né? Na verdade, existe uma regulamentação que quando o prescritor opta na receita pelo de referência, o farmacêutico não pode trocar, mas mesmo pelo genérico. Mesmo pelo genérico, apesar de que a nossa legislação, né, na verdade a legislação de todos os países, ela recomenda que a prescrição seja feita pelo nome genérico do medicamento, e aí o paciente... Não pela marca. Não pela marca, né, não pelo nome comercial, né, não é o nome comercial que interessaria, então aí o farmacêutico tem condições de atuar. E uma outra frente que acho interessante, que na verdade propiciou essa nossa conversa hoje, que é a atuação na educação, né? Então, eu falei com você que eu trabalho muito com essa parte da comunicação, da compreensão do conhecimento científico. E a gente tem trabalhado, desenvolvido uma frente de trabalho com estudantes. Então, oferecendo aos estudantes a oportunidade de ter contato com a literatura científica, de ter contato com a regulamentação e com os conceitos científicos que embasam essa regulamentação, para que, no momento em que ele forme, ele seja capacitado para interpretar criticamente, com um conhecimento mais sólido, as informações do comércio, né, dos comerciantes de medicamentos que chegam até ele, né? Esse trabalho, ele tem sido desenvolvido principalmente com a equipe que eu trabalho lá na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e a gente disponibiliza o trabalho desses estudantes no blog, que a gente chama de blog do CEMED, né? E esse blog que fez, inclusive, uma das estudantes do grupo desse blog, que fez, inclusive, esse tema sobre desprescrição, que é um tema que está sendo super discutido na literatura científica, mas que o profissional que aponta muitas vezes não consegue chegar até esse conhecimento. E quando a gente propicia que o estudante seja capaz de entender e fazer uma análise crítica disso, eu acredito que a gente vai ter profissionais que atuem mais criticamente e não acreditem nesse tipo de propaganda, né? Que um medicamento é pior ou melhor, ou que é novo, que é mais interessante. O medicamento novo, muitas vezes, ele é muito mais perigoso, né? E o profissional e o usuário, muitas vezes, a gente acha que o novo é o melhor, isso não é verdade. Então, falta um pouco, talvez, dessa compreensão científica, dessa análise crítica para a tomada de decisão em saúde. Doutora Daniela, a gente está chegando no fim do programa, gostaria de agradecer a senhora. A gente vai tratar ainda no programa News Comunidade de hoje, também com outra profissional de farmácia. A gente vai conversar com a doutora Luciane, que esteve recentemente no exterior, para falar também do trabalho que vem desenvolvendo junto ao mestrado, mas gostaria que a senhora deixasse um e-mail de contato para quem nos acompanha, para de repente conversar mais com a senhora, quiser tirar alguma dúvida ou vir conhecer o nosso mestrado em farmácia, algum profissional de saúde, como a senhora falou, que foi citado aqui e queira vir aqui fazer o nosso curso do mestrado em farmácia, como é que pode fazer o contato com a senhora? O meu e-mail pessoal, né, é o danijunqueira@gmail.com, né? Reforço com certeza o seu convite de virem conhecer o mestrado, de quem tiver interesse em entender um pouco mais do uso do medicamento com qualidade e segurança, que é o uso racional de medicamento. A gente está de portas abertas aqui na Unisa, no mestrado de Ciências Farmacêuticas, certamente. Eu gostaria de deixar também a indicação dos profissionais usuários do blog do CEMED, que é o www.cemed.wordpress.com, mas que se colocar no Google o blog do CEMED vem rapidinho, e que a gente está disponibilizando esse trabalho dos estudantes, da compreensão das evidências científicas numa linguagem mais acessível. Eu também acredito que pode ser bastante útil. Com certeza. Doutora Daniela, muito obrigado mais uma vez. Sucesso no trabalho que a senhora desenvolve. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o News Comunidade. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria.
Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Recebemos agora a professora doutora Luciane Cruz Lopes, do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Uniso. A doutora Luciane foi convidada para atuar como consultora da Organização Mundial da Saúde, ajudando o Ministério da Saúde de Cabo Verde a fortalecer as políticas e a regulamentação de acesso a medicamentos naquele país. Doutora Luciane, como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado e gostaria de conhecer a senhora, saber a sua graduação, pós-graduação e sua experiência profissional. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Então, eu sou formada em Ciências Farmacêuticas, na unidade de Farmácia Bioquímica pela Unesp de Araraquara. E depois que eu terminei minha graduação, eu fui fazer mestrado e doutorado na Unicamp em Farmacologia e Terapêutica. Depois que eu terminei o meu mestrado e doutorado, eu segui um pós-doutoramento na Universidade de McMaster, no Canadá. 1 ano e meio fazendo esse pós-doutoramento no Canadá em epidemiologia clínica. Também me capacitei em seleção de medicamentos essenciais em Genebra, né, na própria Organização Mundial da Saúde. Fiz um estágio para aprender quais são os critérios, como se deve selecionar medicamentos essenciais. Depois trabalhei no Ministério da Saúde por 7 anos na seleção de medicamentos essenciais para o Brasil. Os 2 únicos formulários terapêuticos que o Brasil possui estavam sob a minha coordenação e foram organizados pela minha equipe no Ministério da Saúde. E a senhora está na Uniso há quanto tempo? Eu entrei na Uniso em 2003 e fui trabalhar no Ministério da Saúde com apoio da Uniso em 2005. Então, eu fiquei no Ministério da Saúde como consultora de 2005 a 2011. É um contrato que foi financiado pela Unesco, né? Então, eu já fui consultora da Unesco e hoje eu recebi um novo convite, hoje não, o ano passado, para ser consultora novamente da Organização Mundial da Saúde, onde a África me convidou para ajudá-los na seleção de medicamentos essenciais. O país ele está começando a estruturar, né, a lista de medicamentos que eles possuem, que eles disponibilizam para a população, e eles pediram uma consultoria para o MS, que indicou meu nome, que eles queriam uma pessoa que já tivesse uma certa experiência num país grande como o Brasil é, né, e para ajudá-los nessa empreita, né, então eles estão começando agora nesse processo de seleção. A senhora voltou recentemente de Cabo Verde. Qual foi a atuação específica que a senhora fez lá com a regulamentação de acesso a medicamentos? Então, eu fui convidada pela diretora do Cabo Verde departamento... é na África, só para me lembrar, né? É na África, Na Cabo África. Verde, Tá. isso. Eu fui convidada pela diretoria da farmácia, indicada pela Organização Mundial da Saúde, junto ao Ministério da Saúde de lá. Então, em reunião com o ministro da Saúde, que é uma ministra lá em Cabo Verde, e com a diretora, eles me pediram, eles tinham uma lista de 1.486 itens que eles financiavam para a população. Eles não têm indústria própria, então tudo eles importam da Europa e recebem muitos financiamentos da Organização Mundial da Saúde, mas eles não têm um critério para financiamento de medicamentos. Então, se um médico prescrevia, mesmo que seja um medicamento que acabou de sair sem nem muita evidência de benefício, eles financiavam. Então, o que eles me pediram era para pegar essa lista de 1.400 itens, né, e selecionar com base em critérios de evidência, de eficácia e segurança e custo, porque na realidade não é custo barato, mas é custo efetivo, é aquele que é um custo-benefício. Selecionar aqueles que realmente demonstravam essa evidência. Então, nessas 3 semanas que eu passei, eu capacitei 2 equipes grandes de médicos do país e farmacêuticos, né? Então, foram selecionadas pessoas-chave. São 9 ilhas que compõem Cabo Verde.
Então, eu fui dar treinamento em algumas das ilhas para esses médicos e esses farmacêuticos, para eles entenderem o processo de seleção de um medicamento para uma prescrição ou medicamentos para ser financiado por um país. Eu tentei sensibilizar ao máximo a classe médica de que, se eles não se responsabilizassem pela prescrição, eles iam quebrar a saúde pública de Cabo Verde. Então, passei os critérios, trabalhei um pouco com evidência, né, formação, tentar informá-los e formá-los no sentido de selecionar melhor a prescrição, o medicamento que vai ser prescrito. E, a partir daí, capacitei a equipe do Ministério da Saúde para eles entenderem o processo de seleção de medicamentos essenciais. Então, nós conseguimos chegar numa lista com 398 itens. De 1.400? De 1.400. Praticamente 1.000 itens, mais de 1.000 itens foram excluídos. Porque eram itens que não tinham benefício, eram itens, medicamentos que tinham acabado de sair no mercado, a gente não sabe qual é a toxicidade disso, né? E itens que, por exemplo, entre um omeprazol, um lansoprazol, um pantoprazol, são medicamentos que têm a mesma eficácia, o mesmo benefício, o mesmo risco, só que um lansoprazol é mais caro que um omeprazol. Um pantoprazol é mais caro que um lansoprazol. Um esomeprazol é mais caro que um omeprazol. Enquanto o omeprazol você pode encontrar por R$2, um pantoprazol você vai achar por 10, 15, 20 reais. Por que comprar o mais caro? Por que usar o mais caro se eu posso usar? Se a eficácia pode ser a mesma. E o risco mesmo, o benefício mesmo. Então, não tem sentido. Isso é o uso racional de medicamentos, que eu fui ensiná-los e fui mostrar quais são os resultados das novas pesquisas, mostrando se existem diferenças, se existem benefícios ou não. Então, foi esse meu papel. A senhora teve um retorno positivo dos médicos e profissionais de saúde de Cabo Verde? Muito, muito positivo. Então, eles não tinham tido ainda acesso a esse tipo de informação? Não, e assim, num primeiro momento, é lógico, quando você traz uma informação nova que é contrário a uma rotina que eles vêm fazendo, existe uma resistência. Lógico, não vou dizer que não existiu uma resistência, mas a hora que porque são 2 dias inteiros de curso, intenso. Então, a hora que eles terminam o final do curso, eles se dão conta que eles precisam rever a prática e que eles têm um papel importantíssimo na saúde pública. Então, a gente sai de lá muito contente, né? Porque a gente quer mostrar um pouco que eles são copartícipes dessa história de Cabo Verde, né? Então, montamos uma rede de comunicação, a gente se comunica. Toda vez que sai um artigo interessante, eu mando para eles me devolvem agradecendo ou dizendo o que eles modificaram da prática deles. E agora eu vou voltar para Cabo Verde, vou voltar mais 2 vezes. A OMS já me mandou uma carta, né, agradecendo a minha participação, a ministra da Saúde também. Fiz um contato também com o Ministério da Educação Superior, que eles querem mandar alunos, né, para se capacitarem, talvez na Uniso, né, entrar nisso, né, e foi muito boa a minha instância lá. Vou voltar talvez em junho e vou voltar novamente em novembro para Cabo Verde, para continuar a capacitação. Hoje o Brasil tem uma lista de medicamentos essenciais e qual número? Enquanto, por exemplo, Cabo Verde tinha 1.400, a senhora falou que preparou uma lista para o Brasil antes de ir para lá, que foi o trabalho que a senhora desenvolveu no Ministério. Qual o número de medicamentos hoje? Então, o que aconteceu é o seguinte, a partir de 2011, final de 2011, outubro de 2011, a lista de medicamentos do Brasil deixou de ser essencial. Ela é uma lista que, embora seja denominada RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, não se compõe de medicamentos essenciais. Ela se compõe de medicamentos, todos os medicamentos que são financiados pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, existem medicamentos lá. Essa lista não foi feita pela minha equipe. A lista que foi feita pela minha equipe não foi publicada. Ela foi entregue para o Ministério da Saúde e não foi publicada porque a política mudou. Então, a lista atual do Brasil tem 810 itens. Desses 810 itens, nós sabemos que muitos não têm evidência. Muitos não têm. Quando a senhora fez a lista com a sua equipe, esse número era de quantos? Era de 397. E aí já está em 810 e a senhora acha que não tem evidência muito desses medicamentos? Muitos não tem. O Ministério da Saúde, quando selecionou essa lista, não usou a minha equipe, usou uma outra equipe, que usou uma outra lógica de seleção, né?
usou a lógica do financiamento, não usou a lógica da essencialidade. Então, muitos medicamentos ali foram retirados da lista anterior que eram essenciais, né? Pode-se citar a dalteparina, que é um medicamento essencial, né? E que hoje em dia não pertence à lista de financiamento. Então, houve um retrocesso num determinado momento, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que uma das formas de você favorecer o acesso a medicamentos é manter uma lista de medicamentos essenciais. Quer dizer, você, com a lista de essenciais, você diz aquilo que o Brasil vai ter que produzir, aquilo que é essencial, aquilo que vai ter que ir para pesquisa, para desenvolver formas farmacêuticas mais adequadas. Então, a lista de essencial é fundamental para um país. Então, a política mudou e mudou a lógica da seleção no Brasil, infelizmente. Foi um retrocesso de 20 anos. Professora, com relação à sua ida também ao exterior, a senhora está já com uma data prevista para ir para a Universidade de Guadalajara, no México, onde a senhora vai também ministrar lá cursos para os profissionais de saúde, médicos e farmacêuticos. Especificamente, qual é o tipo de curso? Inclusive, a senhora estava comentando que é a possibilidade de um intercâmbio com a Universidade de Sorocaba. Então, muito interessante. Eu tenho colaborado com algumas universidades da Europa, Universidade de Nova Lisboa, em Portugal, Universidade de Salamanca, Universidade de Sevilha, Universidade da Birmania, nos Estados Unidos, e a Universidade McMaster, no Canadá. E, recentemente, eu recebi um convite da Universidade de Xochimilco e na Universidade de Guadalajara, no México. Eu já fui 2 vezes para a Universidade de Xochimilco, onde eles querem iniciar um trabalho de cooperação, de formação de pesquisadores. A mesma coisa em Guadalajara. Então, é a primeira vez que agora que eu vou estar indo para Guadalajara, vou sair agora no próximo dia 24, e eu vou capacitar, particularmente, farmacêuticos e médicos na seleção de medicamentos para compor listas hospitalares. Então, como fazer a seleção de medicamentos para um hospital? Né? Então, a minha capacitação toda na OMS e tal é na seleção de medicamentos com a melhor evidência. Né? Então, vou capacitar também alunos de graduação do último ano para olhar um pouco essa parte, critérios de evidência, de benefício, de risco na seleção de medicamentos. E vai ter uma oficina, um dia inteiro, só com os professores pesquisadores de lá, que eles querem que a gente capacite em uso racional de medicamentos, que é a linha de pesquisa da Uniso, né? Do nosso grupo da Uniso, coordenado pelo professor Silvio Barberato. Então, nós vamos, junto com um colega do Ministério da Saúde do Brasil, nós vamos capacitar esses pesquisadores e vai iniciar uma parceria com a Uniso. Então, 2 dos pesquisadores de lá, financiado pelo governo do México, vão estar visitando a Uniso, fazendo estágio na Uniso durante um mês em agosto, para aprender a trabalhar com pesquisa em uso racional de medicamentos no nosso mestrado em ciência farmacêutica. Qual é o conceito do uso racional de medicamentos? O que é esse uso racional de medicamentos? Usar o medicamento quando necessário, na dose apropriada, na frequência apropriada, na duração apropriada, com uma indicação apropriada. Essa é a definição da Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, usar o medicamento se ele é realmente necessário para a sua condição de doença. Você tem uma doença, você só vai usar se for necessário. E quando você não tem uma contraindicação. Inclusive, a gente estava conversando agora há pouco com a doutora Daniele Junqueira, que também é do mestrado em ciência farmacêutica, você que está acompanhando o programa desde o começo, ela também tem pesquisas desenvolvidas nessa área, e ela está falando exatamente sobre isso. De repente, medicamentos que são dados por um especialista, que não sabe do medicamento dado pelo outro especialista, acaba criando um sério problema, de até intoxicação desse paciente pelo uso de medicamentos que vão aí ser ministrados de forma errada ou junto com outros medicamentos. Isso é o uso racional, saber o que o paciente está tomando e, consequentemente, ministrar isso de forma correta. Caso contrário, você vai dar um médico dá um medicamento, o outro dá outro medicamento, e o pior, que eu estava até comentando com ela, é quando o paciente, por conta própria, toma um terceiro, porque a comadre, o compadre, falou que fez bem, e aí acaba criando mais confusão ainda. É isso? É isso mesmo. Então, na realidade, a gente fala que, hoje em dia, o paciente tem que ser cuidado.
a gente não cuida da doença, a gente cuida do paciente. É uma das premissas do Ministério da Saúde, que é uma das tendências fantásticas, né, que é o cuidado integral daquele paciente, né? Então, ao atender um paciente, entender por que ele está ali, né? O que está acontecendo? Qual é a doença que ele tem realmente, né? Porque muitas vezes uma colite é um sintoma de depressão. E às vezes você trata a colite, mas você devia estar tratando o quadro psíquico do paciente. Então, entender se aquele paciente está carente, ou se ele está precisando de um outro tipo de apoio. Então, não necessariamente até de medicamento? Não necessariamente medicamento. Então, isso é importante, mas a medicina está muito focada hoje em dia na doença. Então, a humanização no tratamento também é importante. É muito importante, é muito importante. E ainda, o Sistema Único de Saúde, ele tenta fazer isso, mas é muito difícil. Nós temos uma demanda muito grande, tanto é que surge o programa Mais Médicos, né? E mesmo com mais médicos, você precisaria de um suporte mais integrado, por exemplo, de psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, que, infelizmente, o SUS ainda não consegue trabalhar de forma integrada, entendeu? Então, às vezes, é muito difícil uma equipe, com a rotina do dia a dia, trabalhar de uma forma integrada para assistir o paciente, né? Então, eu acho que o Programa Saúde da Família é espetacular, ele tenta fazer isso, mas ainda nós precisamos avançar um pouco mais, né? Para entender o que está acontecendo com esse paciente e também esclarecer a população. Eu acho, Fernando, que falta um pouco de esclarecimento no povo brasileiro. Então, o povo brasileiro precisa compreender alguns tipos de medicamentos, quais são os riscos que aquele uso da automedicação. Existe automedicação responsável, mas existe também automedicação irresponsável. Então, se você passa a informação para a população, ela vai fazer uso daquela informação. É muito importante você dizer, olha, esse medicamento tem tal e tal risco, se você usar com tal medicamento. Ou com bebida alcoólica. Quais são os riscos? Os riscos são esses. Então, presta atenção nisso. Então, às vezes, na rotina do dia a dia, pelo horário, pelo tempo, pelo estresse, o médico não consegue passar isso, o farmacêutico não faz esse papel, porque o farmacêutico tem um papel de gestão no SUS e não de farmacêutico clínico, são poucos os farmacêuticos clínicos ainda no SUS, e o paciente fica aquém. Porque quem é o profissional do medicamento? É o farmacêutico. O médico passa algumas orientações, mas deveria ser complementada pelo farmacêutico ou por um enfermeiro bem informado, né, que pudesse dar essa assistência. Pela sua experiência internacional, professora, pelas suas andanças pelo mundo, como é que a senhora avalia o trabalho do farmacêutico do Brasil perante os outros farmacêuticos do exterior? O nível do nosso trabalho do farmacêutico, característica do nosso trabalho farmacêutico, é igual ao do farmacêutico do exterior? Ele se aproxima? Ou onde é o melhor trabalho de farmacêutico que a senhora acredita? Que é aquele que pode até prescrever um medicamento ou pode até cancelar o uso de um medicamento. Olha, dos países que eu visitei, então eu andei por vários países aí, né? Então, da África é muito semelhante ao do Brasil, ou um pouco aquém, né? Assim, eles têm um número muito pequeno de farmacêuticos lá. Eu posso dizer Cabo Verde, né? Ele falta recursos humanos lá, mas eles sabem disso e eles estão tentando melhorar isso. No Brasil, eu vejo pouca atuação do farmacêutico como farmacêutico clínico, né? Porque o farmacêutico no Brasil não é o dono da farmácia, né? Então, às vezes, não interessa, é o funcionário. Então, às vezes não interessa para o dono da farmácia a atuação dele. Exatamente. A Espanha... Apesar que hoje é obrigatória a presença do farmacêutico na farmácia. Isso, ele mas quando você não é o dono, você trabalha em função do que o dono quer, certo? E muitas vezes, dentro da rotina, você não consegue trabalhar com a farmácia clínica, você não consegue trabalhar com a orientação, porque você teria que ter um consultorinho ali, olhar para a receita, olhar para o paciente, ver realmente o que ele precisa, discutir com a classe médica. Ainda existe uma resistência da classe médica quanto
introspecção do farmacêutico, né? Intromissão do farmacêutico na receita, na prescrição. Existe já uma tendência no Brasil do farmacêutico fazer prescrição, mas a gente precisa capacitar melhor o farmacêutico, né? O Conselho Federal de Farmácia já lançou uma resolução que os farmacêuticos precisam fazer cursos de capacitação para isso. Mas, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que o país onde eu vejo maior atuação, assim, que eu tenho mais penetração, que eu tenho vivência lá, é o Canadá. Né? Então, primeiro, o farmacêutico no Canadá, ele tem um salário espetacular, ele é muito valorizado, reconhecido. E num hospital, por exemplo, eu posso dizer que todo o acompanhamento das prescrições, se o farmacêutico não dá ok, elas não saem, né? A classe médica respeita bastante os farmacêuticos. Eu trabalho numa equipe imensa de médicos lá no Canadá e eu coordeno a equipe de médicos, né? E não tem nenhum preconceito contra a minha pessoa. Eu sou mulher, latina, em país em desenvolvimento, coordenando um grupo de médicos. E eu não tenho nenhum problema. Os farmacêuticos das farmácias de lá, eu tive um problema dentário no Canadá e o médico me prescreveu codeína com paracetamol, porque a dor era imensa. E ele falou, olha, eu vou te prescrever, mas o farmacêutico vai te orientar. Olha só, o dentista me prescreveu, ele falou, mas o farmacêutico vai te orientar. Então, eu cheguei na farmácia e o farmacêutico sentou comigo, olha, preciso que a senhora sente aqui que eu vou lhe explicar. Sem conhecer a senhora? Eu não quis falar nada. E eu deixei ele me explicar, ele me explicou detalhadamente como eu ia tomar, o horário, os cuidados. E eu só saí de lá depois... Com o medicamento na mão, quando a senhora passou por essa consulta. Depois da explicação, por essa consulta, e eu ainda assinei tudo que ele tinha me explicado, detalhado, que eu estava ciente. Então, isso é um atendimento. Diferente. Professora, quem quiser conversar com a senhora, trocar alguma ideia, querer saber um pouco mais da pesquisa que a senhora desenvolve, dessas suas andanças pelo mundo todo aí, como representante também da Organização Mundial da Saúde, a senhora tem um e-mail de contato? Tenho sim. Então, eu vou passar os 2 e-mails que eu tenho, que é o da Uniso e é o outro pessoal, que eu respondo, né? Então, L-U-S de Silva, né? Luz, Lopes, também com S, @terra.com.br. Esse é o pessoal. E o da Uniso é luciane.lopes@prof.uniso.br. Mas meu nome está na página da Uniso e se alguém colocar no Google também vai ver meu nome em todos os trabalhos que eu tenho. É fácil me encontrar. Professora, sucesso para a senhora nessas empreitadas, nessas viagens e nessas parcerias que a senhora vai trazer para a Uniso. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão de assunto para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou ainda na nossa fanpage lá no Facebook. Curta. É o programa Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!